se o segredo para a paz não for mudar o mundo, mas dominar sua resposta a ele? O estoicismo revela como alcançar essa liberdade interior inabalável. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal e dê um like, pois assim você ajuda para que ele possa chegar a mais pessoas. Imagine por um instante a possibilidade de cultivar um estado de espírito tão profundamente ancorado, tão serenamente equilibrado, que as ondas turbulentas do mundo exterior, uma palavra áspera, um revés inesperado, o próprio caos inerente, a existência, apenas quebrassem suavemente contra as margens da sua consciência, sem perturbar as águas tranquilas do seu âmago. Esse ideal de equanimidade inabalável não é uma fantasia distante, mas o cerne da jornada proposta pelo estoicismo, a arte e a disciplina de transformar a própria mente em uma cidadela impenetrável, um santuário interior imune aos caprichos da fortuna e às vicissitudes das interações humanas. Não se trata de construir muros para se isolar do mundo ou de fugir covardemente dos desafios inevitáveis da vida. Pelo contrário, é um chamado para desenvolver a força interior, a clareza racional e a coragem virtuosa necessárias para encontrar esses desafios de frente, com a cabeça erguida e o espírito sereno, sem se deixar desviar do seu centro. Afinal, a verdade fundamental que os estoicos nos legaram é esta: o mundo externo, com toda a sua imprevisibilidade e potencial para o caos, jamais terá poder absoluto sobre você se a sua fortaleza interior, a sua mente, estiver devidamente guarnecida, treinada e fortalecida pela razão e pela virtude. Reflita honestamente. Quantas vezes a sua paz interior foi estilhaçada por um evento trivial, uma contrariedade menor, uma palavra descuidada de outra pessoa? Quantas vezes você permitiu que as ações, opiniões ou humores alheios sequestrassem sua tranquilidade, ditassem seu estado emocional, roubando momentos preciosos de felicidade ou contentamento? A verdade inconveniente, mas libertadora, é que nossa reação impulsiva, nossa tendência a responder imediatamente com raiva, mágoa, medo ou defensividade, é precisamente o que nos enfraquece, o que nos torna vulneráveis às tempestades externas. É como abrir voluntariamente as portas da nossa cidadela para o inimigo. Em contrapartida, quando você cultiva a capacidade de fazer uma pausa, de observar o evento externo sem se identificar imediatamente com ele, de escolher conscientemente sua resposta, em vez de simplesmente reagir por instinto, você descobre um poder imenso e transformador, o poder do autodomínio, o controle sobre suas próprias emoções e ações. Como os grandes mestres estoicos, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, incansavelmente ensinaram, não são os acontecimentos em si que determinam nossa experiência, mas sim a interpretação que escolhemos dar a eles, o significado que atribuímos através do filtro de nossos julgamentos. Ser inabalável, portanto, não é uma qualidade mística ou inata, é uma habilidade cultivável. Uma arte que se aprende através da prática diligente, um músculo da alma que pode ser fortalecido dia após dia. E é precisamente essa arte que iremos desvendar juntos agora, explorando os princípios estoicos que nos guiarão a agir no mundo como se, de fato, nada pudesse verdadeiramente nos atingir em nosso núcleo essencial. Cada princípio que abordaremos é como uma pedra angular na construção dessa resiliência mental, estratégias práticas e ensinamentos atemporais que têm o potencial de revolucionar a maneira como você navega por qualquer situação. Das pequenas irritações cotidianas às grandes crises existenciais. Se você anseia por dominar a arte de permanecer sereno em meio ao caos, de ser o mestre de suas respostas em vez de escravo de suas reações, este é o momento de iniciar essa construção interior.
A fundação dessa fortaleza mental reside no reconhecimento de que a maior e mais constante batalha não ocorre no palco do mundo, mas no teatro silencioso da nossa própria mente. Somos frequentemente nossos algozes mais implacáveis, nossos críticos mais severos, permitindo que um fluxo desgovernado de pensamentos negativos, medos infundados e emoções turbulentas nos domine por dentro, sabotando nossa paz e nosso potencial. O estoicismo, com sua clareza penetrante, nos revela que a raiz de grande parte do nosso sofrimento não está nos eventos externos em si, a crítica, a perda, a falha, mas nas narrativas que tecemos sobre eles, nas interpretações carregadas de julgamento que nossa mente aplica. Como Epicteto nos alertou com precisão cirúrgica, não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas. Internalizar essa perspectiva é o primeiro passo para construir o que podemos chamar de um escudo invisível da razão. Ao compreender que temos o poder de modular nossa interpretação, de escolher uma lente mais objetiva e menos reativa para ver o mundo, começamos a forjar uma proteção interna contra as flechas da adversidade. Lembre-se de uma situação recente que o desestabilizou emocionalmente. Talvez uma crítica inesperada no ambiente de trabalho, um comentário ácido em uma rede social, ou uma discussão tensa com alguém que você ama. Qual foi a sua reação imediata? É provável que sua mente tenha sido inundada por uma cascata de pensamentos reativos. Como ousam dizer isso? Isso é injusto. Eu não sou bom o suficiente. O que fiz para merecer isso? Esse turbilhão mental inicial é, em grande medida, automático, produto de nossos condicionamentos e instintos. No entanto, o ponto crucial onde o estoicismo intervém é na nossa capacidade de reconhecer esse fluxo, de observá-lo sem ser imediatamente arrastado por ele e de escolher não dar assentimento às interpretações mais destrutivas. A construção do seu escudo invisível começa exatamente aí, na tomada de consciência de que você é o guardião soberano dos portões da sua mente. Esse escudo não é forjado instantaneamente, mas através da prática diária e persistente de questionar seus próprios pensamentos automáticos. Quando confrontado com uma situação potencialmente perturbadora, pergunte-se: isso realmente merece minha energia emocional? Essa interpretação inicial é a única possível ou a mais racional. Por exemplo, se alguém profere um insulto em sua direção, você tem uma escolha fundamental. Pode absorver a ofensa, permitir que ela penetre suas defesas e cause dor, validando assim o poder do agressor sobre seu estado interior. Ou pode reconhecer as palavras pelo que são, meras vibrações sonoras, expressões da ignorância, da dor ou da falta de autocontrole do outro, e escolher conscientemente não lhes conceder importância ou poder sobre sua paz. O insulto só se torna uma ferida se você permitir que ele o atinja. Sua fortaleza mental permanece intacta se você decidir não abrir os portões para ele. Os estoicos nos impelem a dominar a arte de separar o que está sob nosso controle, nossos julgamentos, nossas respostas, nossas ações, daquilo que não está, os eventos externos, as ações e palavras dos outros. Ao internalizar profundamente essa distinção, você percebe que a serenidade é sempre uma opção acessível, mesmo quando o mundo ao redor está em caos. Imagine seu escudo não apenas como uma barreira passiva, mas como uma superfície polida que reflete as negatividades externas, impedindo que elas se alojem em seu interior. Esse escudo é a sua capacidade cultivada de decidir o que merece entrar em seu espaço mental e o que deve ser simplesmente observado e descartado como irrelevante para sua integridade e paz. Pratique o desapego dos seus próprios pensamentos e emoções.
Muitas vezes, cometemos o erro de nos identificarmos completamente com cada pensamento ou sentimento que surge. Eu sou raiva. Eu sou medo. O estoico aprende a se ver como o observador consciente por trás desses fenômenos mentais passageiros. Ao observar seus pensamentos e emoções com uma curiosidade distanciada, em vez de ser imediatamente varrido por eles, você cria um espaço crucial. O espaço da escolha racional sobre como responder. Isso é imensamente empoderador. Para aplicar isso na prática, comece hoje mesmo a analisar situações que normalmente o perturbariam. Diante de um problema, pergunte: isso está sob meu controle direto? Este pensamento ou emoção reflete a realidade objetiva ou é apenas minha interpretação subjetiva e talvez distorcida? Essa autoanálise constante, esse questionamento rigoroso das suas próprias reações, é o que tempera e fortalece seu escudo invisível, tornando-o cada vez mais resiliente. Ao final, você compreenderá em um nível profundo que o verdadeiro inimigo raramente é o evento externo, mas sim a crença limitante ou catastrófica que você nutre sobre ele. Ser inabalável não significa ser desprovido de emoções ou imune a problemas, mas sim possuir a consciência plena e a capacidade exercitada de não ser atingido em seu núcleo por nada que você não permita conscientemente. Essa força interior, quando cultivada, transforma radicalmente sua experiência de vida, colocando você no comando da sua própria narrativa. Comece a forjar seu escudo invisível hoje, um pensamento questionado de cada vez. Uma das manifestações mais poderosas dessa fortaleza interior é a habilidade de dominar o poder do silêncio deliberado, a arte de não reagir impulsivamente. Em nossa sociedade hiperconectada e reativa, somos constantemente bombardeados por estímulos que parecem exigir uma resposta imediata. Uma notificação no celular, uma opinião controversa online, uma provocação em uma conversa. O impulso de responder, de justificar, de atacar de volta, de ter a última palavra, é quase um reflexo condicionado. Mas o estoicismo nos oferece uma alternativa radical e profundamente eficaz. E se, em muitas situações, a resposta mais forte, mais sábia e mais protetora da nossa paz fosse simplesmente o silêncio? E se escolhêssemos não reagir, não por fraqueza ou passividade, mas como um ato consciente de autocontrole e discernimento? O silêncio estratégico é uma demonstração de que você não é uma marionete das circunstâncias ou das emoções alheias. Imagine alguém te dirigindo palavras ofensivas publicamente. A reação instintiva da maioria seria revidar, defender-se apaixonadamente, entrar no jogo da agressão. No entanto, ao fazer isso, você entrega o controle da situação e do seu estado emocional ao provocador. Ele conseguiu o que queria, te desestabilizar. Por outro lado, ao escolher um silêncio calmo e ponderado, você retém seu poder. Você comunica, sem precisar de palavras, que as tentativas de te atingir são ineficazes, que sua paz interior não está à venda, que quem dita suas ações é sua própria razão, não a hostilidade externa. Como Marco Aurélio nos lembrou em suas reflexões privadas, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força reside precisamente na capacidade de escolher sua resposta. E o silêncio é uma das respostas mais potentes do arsenal estoico. Ele não é apenas a ausência de som, mas a criação de um espaço mental precioso. Nesse espaço, você pode observar a situação com mais clareza, processar suas próprias emoções sem ser dominado por elas e decidir racionalmente se uma resposta é necessária. E, em caso afirmativo, qual seria a mais construtiva e alinhada com seus valores? O silêncio, portanto, é uma ferramenta para ganhar tempo,
para evitar respostas impulsivas das quais você poderia se arrepender depois. Respostas frequentemente guiadas pela raiva, pelo medo ou pela vaidade ferida. O silêncio também possui um notável poder de desarmar o antagonista. Quando alguém espera uma reação específica, raiva, defesa, justificação, e encontra apenas um silêncio sereno e firme, o ímpeto da agressão muitas vezes se dissipa. É como tentar lutar contra o ar. O silêncio quebra o ciclo vicioso da escalada verbal. Ele pode até mesmo levar o outro a refletir sobre seu próprio comportamento inadequado. E mesmo que não leve, o ponto crucial é que você manteve sua integridade e sua paz interior, recusando-se a descer ao nível da provocação. No entanto, é importante ressaltar que dominar o silêncio não significa tornar-se passivo ou evitar confrontos necessários. Há momentos em que a justiça, a verdade ou a proteção de si mesmo ou de outros exigem que falemos. Há situações em que o silêncio poderia ser interpretado como conivência ou indiferença prejudicial. A sabedoria estoica reside em discernir quando falar e quando silenciar. E mesmo quando a fala é necessária, o silêncio antes da fala continua sendo uma ferramenta valiosa. Ele permite que você colete seus pensamentos, acalme suas emoções e formule uma resposta que seja ponderada, eficaz e alinhada com seus princípios, em vez de uma mera explosão reativa. Na prática, cultivar essa maestria exige treino consciente. Da próxima vez que sentir o impulso ardente de reagir imediatamente a um comentário rude, a uma crítica injusta, a uma situação irritante, pause. Respire profundamente algumas vezes. Pergunte-se internamente: minha resposta imediata contribuirá positivamente para a situação? Ela resolverá o problema ou apenas o intensificará? Qual é o meu objetivo real aqui? Em muitos casos, você descobrirá que a resposta mais sábia, a que mais preserva sua energia e dignidade, é simplesmente não responder. Ou responder com uma calma e objetividade que o silêncio prévio ajudou a cultivar. Lembre-se também que o silêncio não é apenas uma ferramenta interpessoal, mas também uma prática essencial para a conexão consigo mesmo. Em um mundo barulhento, cultivar momentos de quietude externa e interna é fundamental para a autorreflexão, para ouvir a voz da sua própria razão e intuição, para discernir o que é verdadeiramente essencial em meio ao ruído constante. Ser o mestre do silêncio não é sobre ser fraco ou mudo, mas sobre possuir a força e a sabedoria de falar apenas quando as palavras têm valor e propósito, e de permanecer sereno quando o silêncio é a resposta mais poderosa. É saber que você poderia reagir, mas escolhe não fazê-lo por uma questão de princípio e autodomínio. Esse é um pilar fundamental da fortaleza inabalável. Para construir essa fortaleza, é essencial também dominar a arte do desprezo seletivo, a habilidade de escolher conscientemente ignorar o insignificante. Uma verdade simples, mas frequentemente esquecida, é que nem tudo que cruza nosso caminho merece nossa atenção, nossa energia ou nossa reação emocional. Vivemos em uma era de sobrecarga informacional e estímulos constantes. Notícias 24 horas, opiniões onipresentes nas redes sociais, críticas, construtivas ou não, elogios, sinceros ou não. Se tentarmos processar e reagir a tudo isso, nossa mente se tornará um campo de batalha caótico e exaustivo. A sabedoria estoica reside precisamente em desenvolver a capacidade de discernir, de filtrar, de saber o que acolher em nosso espaço mental e, talvez ainda mais importante, o que deixar passar sem que nos afete. A habilidade de desprezar, no sentido de não dar importância, de não valorizar,
Aquilo que é trivial, irrelevante ou puramente negativo é uma das ferramentas mais eficazes para proteger nossa paz interior. Este desprezo estoico não tem nada a ver com arrogância, superioridade ou falta de empatia. Não se trata de rejeitar pessoas indiscriminadamente, mas sim de proteger ativamente sua mente da contaminação por aquilo que não contribui para sua jornada de crescimento, virtude e serenidade. Pense em uma rocha sólida no leito de um rio rápido. A água, os eventos externos, as opiniões alheias, flui ao redor dela, mas a rocha permanece firme em seu lugar, não sendo arrastada pela correnteza, nem lutando futilmente contra ela. Da mesma forma, podemos aprender a observar o fluxo de acontecimentos e opiniões ao nosso redor, sem nos deixarmos enredar emocionalmente em cada detalhe, em cada comentário, em cada drama passageiro. O estoico não é insensível, mas sim seletivo. Ele reconhece que sua energia mental e emocional é um recurso limitado e precioso, e escolhe investi-la sabiamente. Quantas vezes você já perdeu tempo e paz de espírito tentando convencer alguém que claramente não estava disposto a ouvir? Ou se deixou consumir por uma crítica anônima na internet que, no fundo, não tinha qualquer fundamento ou relevância real? O desprezo inteligente, neste contexto, é o antídoto para esses desgastes desnecessários. Ignorar o insignificante não é fuga, é estratégia. Não é fraqueza, é demonstração de força interior e clareza de propósito. Quando você escolhe conscientemente onde direcionar sua atenção e sua energia emocional, está afirmando sua soberania sobre sua própria mente, declarando que apenas o que é verdadeiramente importante terá permissão para ocupar seu espaço interior. Sêneca nos ofereceu um conselho poderoso a esse respeito. Nada é mais digno de desprezo do que se importar com o desprezo alheio. Essa máxima nos alerta para a armadilha comum de basear nossa autoestima e nossa paz na opinião flutuante e muitas vezes mal informada dos outros. Quando nos permitimos ser profundamente afetados pelo que os outros pensam ou dizem sobre nós, estamos na prática entregando-lhes as chaves da nossa felicidade e do nosso bem-estar. É como carregar voluntariamente uma mochila pesada, cheia de pedras que não nos pertencem. Soltar esse peso, cultivar um certo desapego em relação à aprovação ou desaprovação externa, é profundamente libertador. Praticar a arte do desprezo seletivo pode seguir alguns passos práticos. Primeiro, diante de algo que o perturba, uma crítica, uma fofoca, uma notícia negativa, aplique o filtro temporal estoico. Isso terá alguma importância real daqui a 1 ano? E daqui a 5? Se a resposta for provavelmente não, então não merece consumir sua energia agora. Descarte-o mentalmente. Segundo, clarifique seus próprios valores e prioridades. O que é genuinamente significativo para você? Se uma situação, um comentário ou uma preocupação não contribui de forma alguma para seus objetivos de longo prazo ou para a vivência dos seus valores essenciais, então não permita que roube sua paz ou desvie seu foco. Terceiro, pratique o desapego emocional ativo. Isso não significa tornar-se frio ou indiferente a tudo, mas sim treinar sua mente para não permitir que eventos externos ou opiniões alheias determinem automaticamente seu estado interior. Você pode reconhecer algo, observá-lo, mas escolher não se deixar levar pela reatividade emocional. Ao aplicar consistentemente essa lição, você notará uma transformação gradual. Sua mente se tornará mais leve, sua energia mais focada, sua capacidade de discernimento mais aguçada. Você começará a separar instintivamente o essencial do supérfluo, o sinal do ruído. Afinal, como Epicteto nos ensinou, não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar totalmente como escolhemos reagir ou não reagir
a elas. Essa clareza é a base para uma vida com maior liberdade, serenidade e propósito. Faça da arte do desprezo seletivo um hábito diário. Ignore as provocações vazias, os dramas alheios nos quais você não precisa se envolver, as distrações digitais que nada acrescentam. Reserve sua atenção e sua energia preciosas para aquilo que verdadeiramente nutre sua alma, impulsiona seu crescimento e contribui para o bem maior. Você não foi feito para lutar todas as batalhas triviais que o mundo apresenta. Foi feito para concentrar sua força naquelas que realmente importam. Escolha suas batalhas e seus focos com sabedoria estoica, para fortalecer ainda mais essa capacidade de não ser atingido. É fundamental cultivar o que podemos chamar de horizonte inabalável, a habilidade de pensar e sentir para além da intensidade do momento presente. Uma das verdades mais consoladoras e fortalecedoras do estoicismo é a compreensão profunda da impermanência. Aquilo que hoje parece uma crise insuportável, uma dor excruciante, uma frustração esmagadora, amanhã ou daqui a algum tempo será, muito provavelmente, apenas uma lembrança, talvez até uma lição valiosa vista em retrospectiva. Quando estamos imersos em uma dificuldade, nossa perspectiva tende a se estreitar drasticamente. Sentimos como se aquele sofrimento, aquele obstáculo, fosse eterno, definidor. Mas o estoico treina sua mente para ampliar o campo de visão, para lembrar-se constantemente de que tudo na vida, tanto as alegrias quanto as tristezas, os sucessos quanto os fracassos, é transitório. Como as estações do ano, como as marés do oceano, as circunstâncias da vida estão em fluxo perpétuo. A tormenta de hoje não tem o poder de definir o clima de amanhã, a menos que permitamos que ela o faça através de nossa ruminação e apego. Marco Aurélio, enfrentando guerras, pestes e traições, frequentemente se lembrava: se é suportável, então suporte. Se é insuportável, lembre-se que não durará para sempre. Essa mentalidade não é um chamado ao masoquismo, mas sim um reconhecimento realista da natureza finita de todas as experiências, especialmente as dolorosas. O estoico não nega a existência do sofrimento. Ele o reconhece, o enfrenta com coragem, mas o faz com a consciência subjacente de que isto também passará. Essa perspectiva temporal mais ampla é um bálsamo poderoso. Ela nos ajuda a relativizar a intensidade do momento presente, a perceber que a dificuldade atual é apenas um capítulo, não o livro inteiro da nossa vida. Pense novamente na metáfora da tempestade. Quando estamos no olho do furacão, com ventos uivantes e chuva torrencial, pode parecer que o fim do mundo chegou. Mas sabemos, por experiência e observação, que toda tempestade, por mais violenta que seja, eventualmente se dissipa. O céu clareia, o sol retorna, a calmaria se instala. Assim são as crises e dificuldades em nossas vidas. Ao cultivar a habilidade de olhar para além do imediatismo da dor ou do pânico, ao lembrarmos-nos de tempestades passadas que sobrevivemos e superamos, percebemos que estamos mais próximos da solução ou do alívio do que nossa mente assustada no presente nos faz acreditar. Essa mentalidade não apenas oferece conforto emocional, mas também promove a clareza racional necessária para tomar decisões mais sábias e eficazes em meio à crise. O estoico não se afoga em suas emoções momentâneas. Ele aprende a navegar por elas, mantendo o olhar fixo no horizonte, sabendo que águas mais calmas virão. Uma prática extremamente eficaz para cultivar esse horizonte inabalável é o questionamento temporal que já mencionamos. Diante de um problema que parece esmagador, pergunte-se honestamente: isto ainda terá a mesma importância, a mesma carga emocional daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos?
Essa simples reflexão tem o poder de redimensionar drasticamente a percepção do problema. O que parecia uma catástrofe existencial pode se revelar, sob essa luz mais ampla, um contratempo significativo, mas superável, ou talvez até mesmo um evento menor na grande tapeçaria da sua vida. Essa capacidade de ajustar a escala dos problemas é uma das grandes forças da mentalidade estoica, um diferencial crucial para quem aspira a agir como se nada pudesse abalar seu núcleo. Pensar além do agora não é ignorar a realidade presente ou fugir dela, mas sim observá-la com uma visão panorâmica, contextualizada. É como subir a uma colina para ter uma visão geral do terreno, enquanto outros estão perdidos nos detalhes confusos do vale. Essa distância emocional e temporal permite enxergar padrões, identificar rotas de saída e tomar decisões com base na razão, não no pânico ou na reatividade momentânea. Para desenvolver essa habilidade, a prática regular de meditação e introspecção é fundamental. Reserve alguns minutos diários para visualizar um desafio atual e, em seguida, projete sua consciência para o futuro. Imagine como seu eu futuro, mais experiente, mais sábio, olharia para essa mesma situação. Frequentemente, você descobrirá que a intensidade emocional diminui e a clareza aumenta. Por fim, lembre-se sempre, a chave para superar qualquer desafio reside menos no desafio em si e mais na sua interpretação e na sua resposta. Ao pensar além do agora, você acessa uma reserva de força e resiliência que talvez nem soubesse possuir. O estoico sabe que a vida é cíclica e que mesmo as noites mais escuras são seguidas pela aurora. Mantenha seu olhar no horizonte, siga em frente com serenidade e confiança. Afinal, o que hoje parece uma montanha intransponível, amanhã será visto como apenas mais um degrau superado em sua jornada contínua de crescimento e aprendizado. Outra fonte significativa de perturbação interna que o estoicismo nos ensina a desmantelar é o peso esmagador das expectativas irrealistas, especialmente a nossa necessidade implícita ou explícita de controlar eventos, pessoas e resultados que estão, por natureza, fora do nosso domínio. Todos nós, em maior ou menor grau, criamos roteiros mentais sobre como as coisas deveriam ser, como nossa carreira deveria progredir, como nossos relacionamentos deveriam funcionar, como as pessoas deveriam se comportar, como o mundo deveria responder aos nossos esforços. É precisamente nesse apego a esses roteiros, nesse desejo de impor nossa vontade sobre uma realidade que é inerentemente complexa e imprevisível, que reside uma fonte abundante de frustração, decepção e sofrimento. Quando esperamos que tudo se encaixe perfeitamente em nossos planos, nos tornamos vulneráveis, reféns de um universo que nunca prometeu atender às nossas exigências particulares. O cerne do estoicismo, como vimos, reside na clareza radical sobre o que podemos e não podemos controlar. Nosso reino de controle abrange nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas intenções, nossas ações deliberadas, nosso caráter. Todo o resto, a saúde, além dos cuidados razoáveis, a riqueza, a reputação, as ações dos outros, os resultados finais de nossos esforços, os grandes eventos mundiais, pertence à categoria dos externos, dos indiferentes, preferíveis ou não preferíveis, mas moralmente neutros, sobre os quais devemos cultivar uma aceitação serena e direcionar nossa energia não para controlá-los, mas para responder a eles com virtude. Pense nas inúmeras vezes em que você se sentiu profundamente decepcionado porque algo não aconteceu como você havia planejado ou esperado. Talvez uma oportunidade de emprego que não se concretizou,
um relacionamento que não evoluiu da maneira desejada, um projeto que encontrou obstáculos inesperados. O sofrimento agudo nessas situações muitas vezes não vem do evento em si, mas do choque entre a realidade e a sua expectativa prévia, do peso emocional que você atribuiu àquele resultado específico. Isso ocorre porque, ao fixar expectativas rígidas sobre o incontrolável, você está, na prática, colocando sua felicidade e sua paz nas mãos de fatores externos e voláteis. O estoico, em contraste, treina a si mesmo para aceitar o fluxo dos acontecimentos como parte inevitável da ordem natural, enquanto concentra sua atenção e esforço na única área onde sua agência é absoluta, sua própria resposta interior. Libertar-se do hábito de tentar controlar os outros é particularmente crucial para a paz de espírito. Cada indivíduo é um universo em si mesmo, com sua própria história, motivações, medos e desejos. Tentar forçar alguém a pensar, sentir ou agir de acordo com as nossas expectativas é não apenas fútil, mas também uma fonte garantida de conflito e frustração. Isso se aplica a todas as esferas: colegas de trabalho, parceiros amorosos, amigos, familiares. A irritação surge quando insistimos que os outros sejam diferentes do que são. Marco Aurélio, lidando com a complexidade da natureza humana diariamente, aconselhava a começar cada dia lembrando a si mesmo que encontraria pessoas ingratas, egoístas, invejosas ou rudes. Essa antecipação não era para gerar pessimismo, mas sim para cultivar a aceitação realista da variedade do comportamento humano, de modo a não ser constantemente surpreendido ou perturbado por ele. Aceitar que não podemos mudar a essência dos outros não é resignação, é sabedoria prática. Quando você abandona a exigência implícita de que o mundo e as pessoas se conformem aos seus desejos, um espaço imenso se abre para a verdadeira paz interior. Uma prática estoica poderosa para desmontar o peso da expectativa é aplicar o filtro da dicotomia do controle a cada situação que gera ansiedade ou frustração. Pergunte-se honestamente: isto, o resultado, a ação do outro, depende de mim? Se a resposta for sim, por exemplo, seu próprio esforço, sua própria gentileza, então dedique-se a fazer o seu melhor. Se a resposta for não, a reação do chefe, a reciprocidade do outro, o clima, então pratique a aceitação e o desapego do resultado. Você pode controlar o quão bem se prepara para uma entrevista, mas não se conseguirá o emprego. Você pode oferecer amor e apoio a alguém, mas não pode controlar se essa pessoa o amará de volta da mesma maneira. Essa distinção clara e constante é o que separa a angústia da liberdade interior. Ao se libertar da necessidade de controlar o incontrolável, você descobre algo paradoxal e maravilhoso. As coisas que antes pareciam ter um peso enorme sobre você, a aprovação alheia, o sucesso material, perdem muito de sua importância esmagadora. Sua energia, antes desperdiçada em tentativas vãs de controle externo, pode ser redirecionada para o cultivo do seu próprio caráter, para a ação significativa, para encontrar contentamento no presente. As expectativas rígidas são como correntes invisíveis que nos prendem ao ciclo de desejo e decepção. Soltar essas correntes é uma escolha deliberada, um ato de libertação. Escolha investir sua energia na única coisa que você pode verdadeiramente moldar e aperfeiçoar: você mesmo. O controle real nunca esteve lá fora. Sempre residiu na sua capacidade de escolher como perceber, interpretar e viver as experiências que a vida lhe apresenta. A paz não se encontra em um mundo perfeitamente alinhado aos seus desejos, mas em uma mente que aprendeu a abraçar a imperfeição da realidade com sabedoria e serenidade. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.